Fala aí, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, né? Você já conhece aqui o canal, domingo geralmente a gente faz um resumo do que aconteceu no card do UFC de ontem, fala das melhores lutas, o que vai acontecer, mas dessa vez vai ser um pouco diferente, porque a gente teve a aposentadoria do Gilbert Burns, amigo pessoal, um excelente lutador, uma lenda no octógono. Então, só por isso eu peço que você deixe o like e que você comente aí, força, Gilberto, vambora. Agora, a vida continua, é importante falar disso. Quais são os próximos passos do Durinho? Eu quero falar aqui o que eu acho agora, porque passou, a carreira passou, e agora o que o Durinho vai fazer? Ele vai continuar trabalhando com luta? Ele já falou ali que quer abrir uma academia, que quer empresariar. O que eu acho, aonde que eu acho que o Durinho pode ainda continuar no MMA? Porque pode deixar o like aí, eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que o Durinho ainda ama essa porra, tá ligado? Diferente do Calvão aqui, meu brother, que faz só pelo dinheiro, e eu deixo claro, por que eu luto? Eu luto pelo dinheiro. Me deixa uma sensação meio triste, porque eu senti que o Gilberto quer lutar mais, tá ligado? O Gilberto queria lutar mais. Moicano, por que você diz isso? Por que você acha isso? Irmão, porque nas últimas, sei lá, 4 lutas dele, 3 lutas dele, eu vi o tanto que o cara se dedicou, mano. Ele tinha um canal no YouTube que tava crescendo pra caramba, mais ou menos no mesmo tempo que eu tava fazendo o canal, que eu tava começando o canal, ele também tava começando, e aí ele sofreu umas 2 derrotas seguidas, decidiu se dedicar absurdamente à carreira, e aí, meu brother, parou com tudo, inclusive no último ano parou também com o podcast, parou com as constâncias nos vídeos, parou com a aparição, que era uma coisa que ele estava indo no UFC ao redor do mundo, para se dedicar ao finalzinho da carreira dele. E ontem também mostrou o tanto que ele estava emocionado, mostrou o tanto que ele gosta dessa porra, irmão. Então ele tem que continuar no MMA de uma forma ou de outra. Seja treinador, seja empresário, seja comentarista. A gente vai conversar disso e eu quero que você deixe também nos comentários aí o que você acha que vai ser a próxima carreira do Durinho. Vai ter a ver com o MMA ou ele vai parar? Eu acho que não. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu peço o seu like, o seu comentário. É muito importante para engajar o canal. Você já sabe disso, mas não custa nada eu lembrar. Pense o seguinte, essa é a esmola do Calvão. O Calvão tá trazendo entretenimento, fazendo rap. Inclusive a gente vai mostrar o rap no final. Fazendo rap, meu irmão, fazendo de um tudo para entreter a população. A gente só pede o like, só pede o comentário. E também agradecer a patrocinadora master do canal, a Loto. Muito obrigado por estar ajudando aqui o canal. Lembrando, apostas é para quem é maior de 18 anos, é para quem tem responsabilidade. Não aposte, estude o Bitcoin, mas se você for apostar, aponte o celularzinho para a tela. Esse link aí vai te levar, esse código Morse aí vai te levar lá para o código do Moicano. Você faz o cadastro e você joga lá como entretenimento 5, 10 reais. Então, agradecer demais a Loto aí, valeu. E vamos voltar pro vídeo. Card de ontem aqui, vamos começar aqui como se fosse um podcast, de novo pedindo a likezada. Já tenho que começar falando disso aqui, tá? Vou falar do Gilberto Queimaduras, mas antes só passar um pouco no card aqui, depois a gente volta a falar mais desse card. Esse card foi uma porcaria, velho. Esse card foi uma porcaria. O Charles Jourdain e Kyler Phillips de main event é uma loucura total. Insanidade total. A melhor luta que teve no card foram esses 2 indianos aqui, que praticamente é o meme do Homem-Aranha indiano, tá ligado? Essa aqui é a verdade. São 2 Homem-Aranha indianos, um olhando pro outro. Foi um lutaço. Aqui tem uma suspeita de que essa mina usou uma substância ilegal que não podia. A gente vai comentar disso. De repente eu vou até procurar aqui. Thiago Moisés, situação delicadíssima. E Márcio Barbosa, mais uma revelação do peso pena. Nós vamos comentar de todas essas lutas, mas temos que começar com ele. Gilbert Burns. 22 vitórias e 10 derrotas. Uma lenda. Uma absoluta lenda do esporte. Se isso aqui não vale o seu like, eu não sei mais o que vale. Vamos começar falando da carreira dele desde o começo. Esse cara é um campeão mundial, venceu o Congress na faixa preta no Mundial, venceu, meu irmão, venceu uma galera e começou como uma promessa absurda. Tá aqui, ó. Começou em 2012, quando ele fez a transição do jiu-jitsu para o MMA. Ele que foi apadrinhado pelo Vitor Belfort. Inclusive, lembro dessa luta aqui demais. CF8, 2013, contra o Paulo Bananada. Durinho 5-0, né?
Durinho 5-0, foi a última luta dele no Brasil. Depois ele lutou com o Paulo Teixeira do Face to Face, mas aqui eu lembro muito, essa luta aqui foi muito falada na época. Paulo Bananada era um veteranaço, ele nocauteou o cara no primeiro round e, meu brother, meteu uma sequência de 7 vitórias, chegou no UFC. Eu me lembro dessa luta com o Giagos, eu me lembro essa luta contra o Alex Oliveira, em que ele estava perdendo, inclusive o Alex também pegou a luta em cima da hora, o Cowboy. Meu irmão, faz muito tempo isso, cara. Mais de 10 anos, isso, 11 anos. Depois, isso ele lutava nos 77 quilos. Magomedov acabou perdendo pro Dan Hooker, ainda fez mais uma luta nos 70 quilos e depois, nos 77 quilos e desceu pro 70. Aliás, caralho, tô falando tudo errado, mas eu não vou voltar não, só vou refazer, tá? Tudo isso aqui foi nos 70 quilos. Tudo isso aqui foi nos 70 quilos, mas ele sofria muito para bater peso. Então a última luta dele nos 70 quilos foi contra o Obama Messi, tá aqui. Viu que não ia dar para bater o peso. Na verdade, depois... Moleque, eu tô falando tudo errado. Deixa o like aí só por estar tudo errado, velho. Mas a verdade é o seguinte, tudo isso aqui foi de 70 quilos, tá? Até o Mike Davis. Finalizou o Mike Davis e depois eu acho que surgiu uma oportunidade. Eu já vi o Durinho falando sobre essa luta, que era um russo invicto na época, ó, 20-0 na categoria 77 quilos. Ele pegou a luta, venceu o cara na decisão, se sentiu bem e aí meteu uma sequência. Gunnar Nelson, Damian Maia, Tyron Woodley, lutou o cinturão com o Kamaru Usman, depois perdeu, lutou com o Stephen Thompson, fez a luta que talvez seja a melhor luta da carreira dele, uma lutaça com o Chimaev na categoria 77 quilos. Chimaev estava invicto, como ainda tá, 10-0. Mano, foi um lutaço. Isso aqui fez a carreira do Gilberto Queimaduras. Depois venceu mais 2, fez uma grande luta contra o Masvidal, no que ele ficou hypado, e depois o final de carreira dele, que foi um pouco mais difícil, tá? E é sobre isso que eu quero falar aqui agora. Então, a carreira legendária, parabéns pro Gilberto Queimaduras. Mas ontem eu vou até deixar nessa imagem aqui. Ontem, depois da aposentadoria dele, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: nunca neguei luta, e eu entendo quando o lutador fala isso, nunca neguei luta, só que aqui eu acho que ele deveria ter negado algumas lutas pela moral que ele tinha. Inclusive, ontem nas lives, alguém falou nos comentários: ah, Moicano, mas se ele tivesse negado essas lutas, ele não teria a fama que teria hoje, ele não seria o cara conhecido, que foi conhecido pelos fãs, foi por causa disso. Concordo. Então, obviamente, você subindo de categoria, lutando no cinturão, vencer o Stephen Thompson, lutar com o Chimaev, perfeito. Tá? Ganhou do Neil Magny, ganhou do Masvidal, Belal Mohamed, perfeito. Jack Della Maddalena, perfeito. O Sean Brady, aí eu já começo a achar que não. Vindo de 2 derrotas, ele devia ter pensado melhor, mas alguém ainda pode dizer, mas o Sean Brady também era um grappler, era uma luta que fazia sentido, beleza. Agora, você vindo de 3 derrotas seguidas, pegar o Michel Morales no Apex, bicho, main event no Apex, não faz sentido nenhum, velho. Você vindo de 3 derrotas, se eu não me engano, ele teve uma concussão, ele teve vários problemas, isso aqui não foi só derrotas, ele teve cirurgia, ele teve um monte de parada. Essa luta do Jack Della Maddalena, ele tomou um monte de porrada na cabeça. Ele devia ter... Eu vou te falar aqui uma coisa que eu acho. Você tomou um nocautaço, irmão, tira um tempo fora. Ele, em março, ele já foi lutar em setembro de novo com o Sean Brady. Tá ligado? Ele já foi lutar em setembro de novo. Tira um tempo fora, relaxa. Você já tem a vida estabelecida. Depois vai competir um pouco de jiu-jitsu, sai um pouco do MMA. Mas depois dessa luta, ele já pegou a luta com o Sean Brady. Perdeu de novo na decisão e botaram o Michel Morales, que não estava nem ranqueado, um monstro. Me parece que o Michel Morales é um dos maiores caras da categoria, é um dos caras mais fortes da categoria, com mais poder de nocaute, mais pesado. E o Durinho me parece um dos caras com menor envergadura e tamanho da categoria. Então, dava pra ver que parecia 2 categorias diferentes, velho. Pareciam 2 categorias diferentes. Então essa luta aqui foi, na minha visão, ele deveria ter dito não. Eu sei que o lutador tem aquela parada, eu não quero negar a luta, mas às vezes isso te coloca numa bola de neve, entendeu? E o Durinho não era um cara para encerrar uma carreira com 5 derrotas seguidas, mas também entendo, é um guerreiro, foi para cima. Eu vi ele falando também sobre dar oportunidade para o Michel Morales. Então é isso também, fez uma aposta
e a gente tem que pagar o preço, né? Carreira legendária, um momento bonito da família dele subindo no octógono, o filhinho pequeno, a esposa dele, os filhos. Fica um pouco do anticlímax pelo fato dele ter perdido, mas o que eu entendo é que ele não queria se aposentar. Por que eu estou falando isso? Porque senão ele tinha dito pro UFC, essa vai ser minha luta, última luta. Eu aposto que o UFC teria colocado um vídeo, teria feito uma homenagem. Agora, quando o cara aposenta de sopetão ali, o UFC não tem nem como fazer nada, né? Por exemplo, o Michael Chiesa falou isso, o Cub Swanson falou que seria a última luta, então eles tiveram uma preparação. Agora, um lado ruim do UFC, que eu acho. Beber uma aguinha aqui. Qual é um lado ruim do UFC que eu acho? Gilberto Queimaduras falou que ia ser a última luta dele pro UFC? Não falou. Mas dava pro UFC entender. Dava pro UFC entender que seria. Né? Se ele perdesse, seriam 5 derrotas seguidas. Se ele vencesse, ele estava com 39 anos e encerraria a carreira no main event. Então o UFC poderia ter deixado alguma coisa ali engatilhada. Essa é a primeira crítica. A segunda crítica, irmão, a gente tem Michael Chiesa aposentando contra Nico Price. E aí você vai dar um moleque que é tido como um prospecto para lutar com ele no Canadá. Não era pro Durinho estar lutando com esse cara no Canadá, velho. Luta principal contra um canadense, 39 anos. Então, isso mostra realmente que a companhia tá sempre interessada em fazer aquilo. Pegar o cara velho com o cara novo e botar. Mas a gente tem que olhar para nossa carreira. A gente tem que olhar para nossa carreira. A gente não pode ficar confiando na decisão do UFC, na decisão de manager. Você tem que olhar e pensar, mano, isso vai ser o melhor para minha carreira? Será que isso? Será que eu ficar aceitando todas as lutas? Será que eu ficar cobrindo todos os buracos pro UFC? Será que eu fico... Eu acho que não. Eu acho que não. Isso é uma crítica. Muita gente pode ficar até chateada comigo, né? Inclusive o Durinho pode ficar chateado, mas a minha opinião é essa. A gente tem que olhar, ver e falar, porra, essa luta não faz sentido. Irmão, botasse essa luta no Apex, eu acho que era melhor, entendeu? Botasse essa luta no Apex, era melhor pra ele. O cara ter que viajar pro Canadá, levar a família, mas é isso. É isso. Eu vi ele falando também, dizendo que era uma luta que ele tinha muita certeza que ele ia vencer, ele queria muito a vitória, e eu acho que era uma luta vencível também. Eu acho que era uma luta vencível, mas é a idade, irmão. Essa luta 5 anos atrás, eu acho que o Durinho engolia esse cara na porrada com maior tranquilidade. E agora vamos falar um pouco sobre o que eu acho que o Durinho vai fazer. Eu acho que o Durinho tem uma relação muito boa com o UFC. Eu acho que o Durinho é um cara que fala muito bem. Eu acho que o Durinho é um cara que alcança muita gente. Então ele pode atacar em várias frentes. Ele pode ter uma academia ao mesmo tempo que ele seja empresário e ao mesmo tempo que ele trabalhe com o UFC Brasil. Ele sabe falar muito bem, ele tem um estilo dele, ele tem um canal no YouTube. São muitas portas abertas para o Durinho continuar trabalhando com o UFC. E eu acho que a que deixaria ele mais feliz é treinador. É treinador. Por quê? Porque ele continuaria treinando, ele continuaria viajando no UFC, isso não pararia de uma hora para outra. Então, acredito muito que ele vai investir nisso, principalmente porque ele já treina lá na Kill Cliff há muito tempo, já conhece os atletas, ele já faz meio que um trabalho de treinador, então eu acho que ele vai continuar fazendo. E também, se ele quiser aparecer no YouTube, quiser aparecer nas lives aqui, isso seria muito legal. Então, um grande abraço para você, boa sorte nessa nova jornada. Agora que começa a vida, Gilberto Queimaduras. Chega de treinos, chega de perca de peso. Meu brother, agora é hora de descansar. Parabéns pro Gilberto Queimaduras. Última coisa que eu vou falar um pouco aqui é um pouco da luta, tá? Primeiro round muito parelho. Gilberto Queimaduras estava com a defesa não tão boa assim. Primeiro round, Mike Malott venceu, na minha opinião. Segundo também, o Mike Malott começou a se soltar mais. Daí, no segundo round, Gilberto Queimaduras começou a acertar o chute. No primeiro chute, ele sentiu, irmão. Eu tava gritando aqui pra ele chutar a perna. O cara sentiu demais pra ele usar as fintas pra usar outra coisa. Mas o Mike Malott acabou acertando ele ali no terceiro round e nocauteando. Como main event, merda, não vou nem falar. A luta foi boa, mas foda-se, irrelevante. Esses indianos aqui saíram na porrada, irmão. Foi muito boa essa luta, a gente falou. Eu falei que o Jay Abbott era uma boa aposta e ele estava como azarão. Thiago Moisés, puta, luta complicada. Só tem uma coisa para falar dessa luta aqui e é o seguinte:
Os lutadores brasileiros têm que aprender. Você pegou as costas, você caiu por cima, você tem que agredir o cara. Esquece esse negócio de pegar o mata-leão. É bater, 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 até machucar. A posição vai acontecer. O mata-leão vai acontecer, mas você tem que agredir o seu adversário. Tem que agredir. O brasileiro tem que ter mais maldade, bicho. O brasileiro tem que ter mais maldade. O brasileiro tem que fazer como aqui, ó, o Márcio Barbosa Ticotoco, nocautear na violência. Geralmente os caras do chão ficam tentando segurar posição. Mano, você tem que bater para nocautear. Fora a luta do Thiago Moisés e a luta do Márcio Barbosa, o card foi absolutamente um lixo, beleza? Márcio Barbosa só tem uma coisa para falar, um monstro, nocauteador. Meu irmão, mais de 15 vitórias no primeiro round por nocaute, o cara é um monstro. E ontem a gente sabia que o adversário não estava no nível dele, mas não é um adversário fácil de nocautear. Só tinha sido nocauteado uma vez na carreira, com quase 20 lutas profissionais. E o Ticotoco mostra que vai ser mais um Jean Silva, vai ser mais um Diego Lopes, vai ser mais um Melqui Costa. Essa categoria tá muito boa pro Brasil. Que categoria, mano? Márcio Ticotoco é o nome dele. Inclusive, Moicano TV, temos um podcast exclusivo com ele. O cara é brabo. E esse foi o card do UFC. Parabéns, Durinho. Aproveite a sua aposentadoria. Me deixe saber nos comentários aí o que vocês acharam da aposentadoria do... Caralho, trava-língua. Deixe-me saber o que vocês acharam da aposentadoria do Durinho. Valeu, não valeu? Tamo junto. Deixa o like aí. Valeu, galera. Us.